Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje eu vou apresentar para você uma ferramenta efetiva de priorização. Eu estou falando da matriz Gucci. Vamos entender agora na prática como que funciona essa matriz Gucci. Essa matriz pode ser utilizada para priorização de problemas tanto pessoais quanto profissionais. Obviamente que ela é mais utilizada no mundo corporativo. A origem do nome matriz Gucci vem desta sigla, que representa os critérios utilizados por esta ferramenta. Então, G é para gravidade, U é para urgência e T é para tendência. O objetivo desta ferramenta é priorizar os problemas seguindo os passos abaixo. São 3 passos bem simples. Primeiro, deve-se listar os problemas. Segundo, deve-se pontuar os problemas de acordo com os 3 critérios, gravidade, urgência e tendência. E ao final, vamos classificar os problemas em um ranking. Em várias empresas, eu já vi pessoas aplicando a matriz Gucci para priorização de causas ou para priorização de ações em um determinado plano de ação. Você vai ver que se tentar aplicar nesses 2 pontos que eu citei, ela se torna difícil, pois ela não é a ferramenta ideal para estes 2 casos. O correto é utilizar para priorização de problemas. Então, cada ferramenta tem um uso específico, similar a uma caixa de ferramentas. Se você tentar pregar um prego utilizando um alicate, pode ser que você consiga, mas não vai ficar tão bem feito se você utilizasse um martelo, que é a ferramenta correta. O primeiro critério que a gente vai abordar é o critério de gravidade, e ele representa o impacto do problema para o negócio. É importante dizer que todos os critérios eles terão uma pontuação de 1 até 5, e a metodologia prega uma classificação desse tipo: sem impacto, baixo impacto, médio impacto, grande impacto e extremamente impactante. Esse tipo de classificação ela é qualitativa, e a primeira dica que eu vou dar é: utilize uma outra classificação do tipo quantitativa para determinar o impacto deste critério de gravidade para o problema que você quer resolver. Um exemplo é utilizar o lucro bruto em reais por mês. Obviamente que essa classificação vai variar de empresa para empresa. Então eu utilizei um exemplo para você entender como funciona a ferramenta. E aí depois você deve adequar para a realidade da sua empresa. Então, sem impacto corresponde em até R$5.000 por mês. Baixo impacto entre R$5.000 e R$20.000 por mês. Médio impacto entre R$20.000 e R$50.000 por mês. Grande impacto entre R$50.000 e R$100.000 por mês. E extremamente impactante, maior que R$100.000 por mês. Aí você deve estar se perguntando como você faz para descobrir o alcance, o range entre o mínimo e o máximo que você vai utilizar aqui. Uma sugestão para você definir isso é: qual é o menor valor que os projetos da sua empresa dão de impacto em lucro bruto por mês? E qual foi o maior projeto, o projeto mais impactante em termos de lucro bruto em reais por mês? Então você coloque estes 2 valores nas pontas e aqui no centro você tenta utilizar uma média. Então veja, aqui até 5.000 ele vai de 0 a 5.000. O máximo aqui, 100.000. Então a média aqui ficou 50.000. E aí fica mais fácil de você definir as outras 2 faixas de valores. O critério de urgência representa o prazo, ou seja, o tempo disponível para resolver o problema. Ele também tem uma pontuação de 1 até 5. E ela é desta forma: se for 1, quer dizer que o problema pode esperar. Se for 2, quer dizer que o problema é pouco urgente. Se for 3, quer dizer que o problema é urgente e merece atenção. 4 significa muito urgente e 5 significa necessita de ação imediata. Lembrando que essa, por padrão, ela é uma classificação qualitativa e fica muito difícil de enxergar as fronteiras entre os critérios
quando você compara dois ou mais problemas. Portanto, outra sugestão é sempre utilizar uma classificação quantitativa. E dessa forma, você pode definir com mais exatidão o que melhor se aplica ao seu negócio ou à sua empresa. Aqui neste exemplo, eu utilizei a seguinte correspondência. Necessita de ação imediata, equivale a 1 dia útil, seria o prazo máximo para resolver esse problema. Muito urgente, até 5 dias úteis. Urgente merece atenção, até 10 dias úteis. Pouco urgente, até 20 dias úteis. E pode esperar mais que 30 dias úteis. Então, isso daqui é um exemplo, depende do tipo de negócio. E se você entender que o problema mais urgente que você tem, ele resolve-se em 5 dias úteis, então aqui embaixo você coloca 5 dias úteis. E por que dias úteis e não somente dias? Porque em uma empresa, normalmente, tem-se um calendário já dos dias trabalhados durante o ano. E se você padronizar desta forma, você não precisa depois ficar fazendo conta se vai ter feriado ou não, se o feriado é nacional ou se o feriado é só na cidade da sua empresa. Portanto, desta forma, em dias úteis, já fica mais padronizado essa tabela de prazo. O critério de tendência representa a evolução do problema ao longo do tempo, ou seja, a avaliação do crescimento ou estabilidade do problema. Por padrão, a pontuação 1 corresponde à classificação não se altera, a 2 piora a longo prazo, a 3 piora a médio prazo, a 4 piora a curto prazo e a 5 piora rapidamente. Então, se você não fizer nada para resolver esse problema, o que vai acontecer com ele? Ele vai piorar a longo prazo? Ele piora rapidamente? Então, é isso que esse critério considera. E da mesma forma que essa classificação por padrão ela é qualitativa, eu sugiro que você utilize uma quantitativa. Aqui eu também estou utilizando dias úteis e as correspondências são: o problema não se altera, então ele não piora, ou pode ser não se altera também. Piora a longo prazo, para ficar um pouco mais palpável, piora a partir de 20 dias úteis. Piora a médio prazo, piora a partir de 10 dias úteis. Piora a curto prazo, a partir de 5 dias úteis, piora rapidamente a partir de 1 dia útil. Lembrando que esses valores são só um exemplo, e aqui você consegue definir o que é melhor para a sua empresa e qual que é a velocidade com que os problemas tendem a piorar. Tome muito cuidado, que eu já vi muitas pessoas utilizando essa ferramenta de uma forma errada e muitas pessoas ensinando isso de forma errada, o que é ainda pior. O critério de tendência ele é do não piora para piora rapidamente. Tem gente que coloca o não piora aqui no meio, no número 3, como se fosse a média. Então ele ficaria assim: melhora rapidamente, melhora a longo prazo, não piora, piora a curto prazo e piora rapidamente. Se o problema ele melhora sem você fazer nada, ele não é um problema, basta você esperar que aquilo vai se resolver. Portanto, não se deixe enganar quando tiver algum critério em que a tendência do problema é melhorar. Isso não existe. Agora vamos a um exemplo prático para você aplicar a matriz Guth por completo. Dado o entendimento de todos os critérios, eu peguei como exemplo este problema: quantidade de peças defeituosas maior que o esperado. E aí você pode completar a sua lista de problema com vários outros. Por exemplo, quantidade de reclamações maior do que o esperado. Ou, por exemplo, se você tem uma plataforma de e-commerce, um problema seria: cliente não consegue concluir a compra. Ou prazo de entrega maior do que o prometido. E aí você vai listando todos os seus problemas. Eu sugiro que ao aplicar a matriz Guth, você faça isso em uma planilha Excel, pois ele vai facilitar demais a edição e a manipulação de todos os dados que nós vamos precisar aqui. Primeiro, você vai criar esse cabeçalho aqui: problemas GUT, que é cada um dos critérios, e depois uma pontuação Guth. Em problemas, você vai listar todos os problemas que você tem conhecimento da sua empresa. Um problema aqui, de quantidades de peças defeituosas maior que o esperado, gera para essa empresa um impacto entre R$ 5.000 e R$ 20.000 por mês. Dessa forma, a classificação da gravidade é 2.
A urgência da resolução desse problema é de até 5 dias úteis, ou seja, esse é o prazo para que esse problema seja resolvido. Dessa forma, a classificação da urgência ela é 4. O critério de tendência ele foi definido como piora a partir de 5 dias úteis. Então, a quantidade de peças defeituosas maior que o esperado, se o problema não for resolvido, não for tomada nenhuma ação, vai piorar a partir de 5 dias úteis. E pode ser por qualquer motivo que a empresa acredite, seja por dados históricos, seja por expertise do time de projeto. E a pontuação da tendência para este critério é 4. Tendo a classificação dos 3 critérios, deve-se fazer uma multiplicação destes valores. Então, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 8, 32. E essa célula aqui você já configura como a multiplicação da gravidade, da urgência e da tendência. E ele vai te dar o resultado aqui correto. Após repetir esses passos para cada um dos problemas da sua lista, você vai ter diferentes pontuações GUT. E aí basta você ordenar da maior para a menor que você terá a sua priorização dos problemas a serem atacados na empresa. Portanto, o problema com a maior pontuação GUT deve ser o primeiro problema a ser resolvido. Agora eu gostaria de trazer algumas considerações importantes. Então, quanto mais completa é a lista de problemas, mais precisa se torna a utilização da ferramenta, ou seja, mais precisa será a sua matriz GUT. Se você estiver num papel de gerente ou líder de projetos e você tiver que priorizar os problemas da sua empresa, tanto faz a área que trouxe para você um problema para incluir na sua lista. O que eu quero dizer aqui é, a matriz GUT permite que você compare problemas de áreas diferentes. E isso é muito importante, porque imagina que você tem problemas na sua lista, que veio do RH, de compras, do comercial, de operações, da logística, do TI, enfim. Você tem uma lista de diversas áreas e para cada uma das áreas, o problema dela é mais importante para ser resolvido primeiro. Porém, essa ferramenta te traz uma visão holística do negócio e aí você vai ter embasamento suficiente e dados para provar qual problema deve ser atacado primeiro em benefício da empresa. Outro ponto que eu já mencionei nos critérios, somente para reforçar, é que deve-se adequar os valores das colunas à realidade da empresa, para que nenhum critério fique míope. Por exemplo, se você colocar no critério de gravidade um impacto 1 de 0 a 1 milhão, dificilmente você vai ter vários problemas que extrapolem esse critério. E aí a gravidade ela vai ser sempre 1 para todos os problemas. Desta forma, você perdeu a diferenciação deste critério, porque a gravidade para todo mundo vai ser 1 e a conta no final vai ser diferenciada somente pela urgência ou tendência. Então tome bastante cuidado e seja bastante preciso ao definir os valores quantitativos de cada um dos critérios. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!